Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre polissemia e figuras de linguagem. Polissemia é a grande essência, é a grande sacada dos textos. E figura de linguagem é como esse texto pode se apresentar, são as articulações que esse texto pode me mostrar no seu decorrer. Algumas sacadas que a gente pode ter, algumas bancas cobram figuras de linguagem especificamente na prova de português e outras só trabalham com isso dentro dos textos. A gente saber que existe nos dá uma certa garantia de que a gente não está viajando tanto assim. Então, para começar a brincadeira, a primeira relação que a gente vai saber é o seguinte, ó, que polissemia significa poli muito, semia significado, por isso que é semântica, né, de sentido. E ele diz muitos sentidos. Contudo, assim que se insere no contexto, a palavra perde o seu caráter. Ó, isso aqui é legal da gente saber, ó. O contexto faz essa relação perder seu caráter polissêmico e assume um significado específico, isto é, significado contextual. Não entendi nada. É o seguinte, ó, quando eu pegar aquela palavra, se eu pegar determinada palavra, ela pode ter várias possibilidades. Mas quando eu aplico ela no texto, ela se restringe àquele sentido, ela fica presa naquele significado. E ele diz, os vários significados de uma palavra em geral têm um traço em comum. A cada uma deles dá-se o nome de acepção. Acepção da palavra, ou seja, o que ela quer dizer naquele contexto, o que ela quer transmitir. E ele diz, a cabeça une-se ao tronco pelo pescoço. Ele é o cabeça da rebelião, Edgar Abreu tem uma boa cabeça. Isso aqui faltou, não tem uma boa cabeça. Bom, mas olha só, o que eu quero te mostrar com essa relação aqui, ó. A palavra cabeça, ela é a mesma. É um substantivo em todas as relações. Mas observa que a semântica, o significado que eu quero dar para essa palavra, ela vai variar de acordo com o contexto. Nesse primeiro contexto, eu estou falando da parte do corpo, propriamente dito. Depois, quando eu digo que ele é o cabeça, ou seja, ele é o líder, ele é o pensante, ele é o cara que está ligado nas coisas. E depois ele tem uma boa cabeça, ou seja, ele não é um cara tão surtadinho assim quanto a gente imagina. Significa que ele tem uma boa cabeça, ele é um cara maduro, tá ligado nas coisas que ele vai dizer. Então essa é a relação. Observa que classe de palavra é a mesma, é substantivo. A palavra é a mesma, mas os significados que ela transmite é que são diferentes. E isso é sempre uma boa pedida nas provas. Para a gente perceber essa ideia de contexto, o contexto determina então a acepção, lembra aquele significado propriamente dito, de dada palavra polissêmica. Palavras como flor, cabeça, linha, ponto, pena, entre outras, assumem em variados contextos novas acepções, porque são palavras ricas da gente jogar, mas isso é só um exemplo. Alguns exemplos. Existem vários. A gente pode pegar qualquer palavra e tentar transformar ela em relações polissêmicas e dar novos significados, novas acepções. Então, por exemplo, quando a gente pegou ali, ó, adoro flor vermelha, última flor do lácio, vagava a flor da água, ela é uma flor de pessoa, ele não é flor que se cheire, está na flor da idade. Percebe que a palavra flor foi repetida direto, mas observa que as relações de sentido, ou seja, essas acepções, quando ele diz que adora flor vermelha, é a planta. Agora, última flor do lácio é descendente, né? Veio de lá. Quando eu digo que vagava a flor da água, ou seja, na superfície, ela é uma flor de pessoa amável. Ele não é flor que se cheire, ou seja, digno, é um falso. E flor da idade, a juventude. Percebe que a relação polissêmica trabalha para a gente entender essas relações de sentido? A gente tem a mesma palavra e ela vai estabelecendo novas percepções, novas acepções para a gente ficar ligado no que ela quer transmitir. Que legal essa matéria. Olha só, então uma questãozinha caiu. Rede social, e aí aparece essa montoeira de gente numa rede e ele diz... Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, fazendo essa sacada, né, da palavra rede social, que a gente imagina Facebook, Twitter, enfim, essas redes que estão aí. E a ideia da rede social, quer dizer, aqui em casa, a rede social é outra coisa, não é bem por aí. E aí vem a nossa primeira questão, então. Ele diz o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. O que a gente enxerga é o que está escrito. E aí ele diz,
No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a como é que ela se organiza? Ela joga na polissemia, ou seja, nos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende vincular. Tá aí a nossa resposta, né? Ou seja, a rede social, aí a gente pensou, o Facebook? E ele diz, não, é a rede aqui, ó, fica todo mundo nessa rede. Ele quebra esse paradigma, ele dá uma nova relação polissêmica. E aí ele diz, joga na ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa? Não, porque ele está falando de rede social, então esse outra coisa nem faz tanta importância no nosso texto. E ele não é irônico, né? Aí ele diz homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Mas não é a ideia de rede como lugar, como instrumento de descanso. É isso que ele está dizendo. Não é o rico e o pobre. Não foi essa relação que ele estabeleceu. Por isso que não é. Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Quem disse que o mundo virtual é rico, né? E outra, pobre e rico de quê? Relação muito aberta. E antonímio, ou seja, oposição, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Pessoal, não tem nada a ver, não dá pra gente comparar um treco virtual com um treco que a gente descansa, né? Então a sacada é da relação polissêmica, da relação de sentidos, de significados que a gente estabelece para aquilo ali. Muito legal essa parte. Vamos lá para a próxima então. Quando eu digo que Edgar ocupa um alto posto na casa, ou seja, esse posto na relação de cargo. Agora, abasteci o carro no posto da estrada, posto de gasolina. Agora, observa a palavra graça aqui, ó. Graça, graça e graça. Os eventos eram de graça, ou seja, eu não precisava pagar por eles. Eles eram gratuitos. Aquela mulher era uma graça, ou seja, ela era bonita. E os fiéis agradeceram a graça recebida, ou seja, a graça no sentido de algo divino. Agora eu digo, isso não tem graça, ou seja, isso não me faz rir. Eu poderia pegar essa palavra e jogar para vários sentidos, para várias cargas semânticas. Então isso é o que a gente chama de polissemia. Legal? Na sequência. Pronto, meu filho, agora você pode ir para a escola. Olha só, vou trabalhar uma relação polissêmica a partir dessa ideia de que escola é essa, né? A escola da guerra, a violência do país. Quando ela diz, você já está pronto para ir para a escola, é porque a escola é violenta. Quando a gente pega uma charge inteligente como essa, a gente tem relações polissêmicas, porque cada um deduz a partir da sua experiência as relações que nos dão significado, nos dão sentido. Então, é isso aí que a gente tem. Vamos começar a falar de figuras de linguagem. Figuras de linguagem é uma matéria muito legal, porque é a parte da brincadeira da linguagem. Existem 4 divisões que raramente aparecem em prova. O que interessa são os nomes delas. Mas essas construções são divididas, essas figuras são divididas em som, construção, pensamento e palavras. Ou seja, para quem elas trabalham, se é para o som, se é para o pensamento, se é para as palavras. Isso é o de menos. O que interessa é a gente entender como é que funciona essa brincadeira. Então, esses recursos que nós vamos encontrar nos textos são recursos, por exemplo, de som. E aí a gente tem a literação. Lembra que a literação consiste na repetição ordenada do mesmo sons consonantais. Então, esperando parada pregrada na pedra do porto. E o cara vai largando a literação. Teatro mágico, tem muita frase que ele diz assim, ó, que o teu afeto me afetou, é fato, agora faça-me um favor. O teu afeto me afetou, é fato, agora faça-me um favor. Só não pode comer farofa e falar isso para uma mulher. E aí, e aí ele vai repetindo o mesmo som. Essa é a sacada da aliteração. Aliteração, repetição de fonemas. É uma das construções. A gente acha um pouco estranho no primeiro momento,
mas é a ideia dessa aliteração. Repetir o mesmo som de P, o mesmo som de F, enfim, qualquer letra que dê para a gente conseguir construir uma frase. E claro, né, gente, uma frase que tem algum significado. Depois, onomatopeia. O que é onomatopeia? Consiste na reprodução de um som ruído natural. Então, não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano. Plique, 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 ou seja, a gente joga este som, a gente mostra para o leitor que esta sonoridade é para colocar ele dentro da cena. Note quando ele diz assim, ó, eu tava caminhando, blega, 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 eu toquei a campainha, né, blim, blom, aí o cara abriu a porta, eu não acreditei quando eu vi aquilo, tava o cara batendo, pá! Pá! Ou seja, só pela representação sonora a gente já se emociona. Tu imagina lendo isso num texto. Essa repetição, essa tradução do som em forma de escrita se chama onomatopeia. O tic-tac do relógio, o blang, blang, blang. Não sei se vocês já viram desenhos muito antigos do Batman, que o Batman quando batia nos caras, não aparecia o soco. Hoje nos desenhos infantis o cara corta com a faca e aparece o sangue jorrando. Não! Naquela época se protegia as crianças da violência. E aí quando o Batman batia no cara, aparecia um balãozinho escrito POF, BOOM. Isso era uma onomatopeia. Era a representação da ação pelo som. E aí a gente não via o soco, né? A gente lia o soco. Hoje tem que aparecer o sangue, ver o miolo caindo, é muito diferente. Bom, existe outra figura de linguagem chamada figura de linguagem de construção. Como que a gente constrói essa frase? E percebe que a outra era do som, né? A gente estava preocupado com como a gente ia representar som. Agora a gente vai falar de como a gente vai construir frases. Primeira delas se chama elipse. E a elipse é muito comum nas provas, é muito comum, destaca essa daí no nosso material aí. Elipse, pessoal, é direto, aparece, aconteceu uma elipse. Lá em pontuação tem uma regra que diz, a vírgula serve para mostrar a elipse do verbo. É bem comum de aparecer. E ela diz assim, ó, elipse consiste na omissão de um termo facilmente, né, não me vem complicar a vida, identificável pelo contexto. Então, em nossa vida, apenas desencontro. O que faltou aqui, ó, que a gente percebe? Em nossas vidas, apenas desencontros. Ou seja, em nossa vida, há apenas desencontros. Existem apenas desencontros. Ou seja, falta ali um verbo. Esse verbo sofreu um processo de elipse. Ou seja, nós retiramos o verbo e entendemos o que a gente quer. E ele diz assim, ó, no curso, aprovações e mais aprovações. O que está faltando aqui? Ocorrem, acontecem, se realizam, ou seja, está faltando verbo também. E a gente está fazendo elipse desses verbos. A gente está tirando, mas observa que é facilmente notável. Qualquer um que lê essa frase percebe que está faltando algo e consegue deduzir o que é essa palavra que está faltando. O nome disso, elipse. Na sequência, zeugma. Zeugma tem nome até de Deus, né? Zeugma. Consiste na elipse de um termo que já apareceu antes. Vale a pena um destaque. A elipse não apareceu antes. A elipse eu vou deduzir. O zeugma já apareceu e aí ocorre a elipse. É mais do mesmo, mas fica ligado que tem essa diferença. O zeugma já foi mostrado, a elipse é nova. Então, ele prefere cinema, eu teatro. Notem que quando a gente leu essa vírgula, a gente pensou exatamente neste verbo. Ou seja, a gente já mostrou qual era a relação para o leitor e depois que a gente fez a elipse. O nome dessa construção se chama zeugma. Mas notem que é muito detalhe para o que geralmente acontece nas provas. É muito mais fácil se cobrar elipse do que zeugma. Mas é quase a mesma coisa, só muda o nome. Na sequência, pleonasmo. Esse aqui é a tragédia das redações. Pleonasmo é o caos numa redação. Na redação, na forma de argumentar, as pessoas aplicam. O que vem a ser esse cara? Consiste em uma redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem. Quando ele é intencional, vale.
Então quando ele diz assim, ó, e rir meu riso e derramar meu pranto. Rir meu riso. Sim, meu amigo, mas tu vai rir o quê? Vai rir o quê? Vai rir o choro? Não tem como. Então observa, aí tu vai dizer, mas o cara não sabe escrever, né? Isso aí deve ser uma anta, Zambé. Não, não. Quando o cara escreve isso, tem a questão poética por trás. É intencional essa repetição. Quando ele diz assim, ó, o resultado da eleição é importante anunciá-lo. Tá, mas por que anunciá-lo? Porque é o resultado da eleição. Observa que eu não preciso dizer isso, eu posso dizer o resultado da eleição é importante anunciar logo. Mas a gente repete que é para mostrar, para fazer esse vínculo, para costurar o texto. Agora, o pleonasmo vicioso é o contrário do literário. É indesejável, que é hemorragia de sangue. Sim, mas se é hemorragia só pode ser de sangue. Subir para cima, descer para baixo, mulher ciumenta, é tudo a mesma coisa, é tudo pleonasmo. Não adianta ficar indignadinha, é pleonasmo, né? Porque é a relação que subir só pode ser para cima, descer, sair só pode ser para fora. Então essas são repetições que não nos interessam. Agora, de uma forma poética, literária, existe essa construção chamada de pleonasmo, certo? Na sequência, pleonasmo é uma figura de linguagem que tem como marca a repetição de palavras ou expressões, aparentemente desnecessárias, para enfatizar uma ideia. No entanto, alguns pleonasmos são considerados vícios de linguagem, por informarem uma obviedade e não desempenharem funções expressivas no enunciado. Considerando essa informação, assinale a alternativa em que há exemplo de pleonasmo vicioso. Subir para cima, descer para baixo. Então tá. Então abriu a torneira, a água espalhou-se. O jeito era ir comprar um pão na padaria. Matá-la não ia, não faria isso. Traíra é duro de morrer, nunca vi um peixe assim. Tirou para fora os outros peixes, lambariza... Peraí. É que tirou para fora, amigo, né? Não pode tirar para dentro, né? Aí é outro nome. Então isso é um pleonasmo vicioso. Porque tu vai me dizer, Zambelli, mas pão na padaria. Mas que pão pode ser no mercado. Não é uma redundância, né? Abriu a torneira e a água espalhou. Bom, mas é que não necessariamente torneira associa a relação de água. A gente tem traíra, nunca vi peixe. Bom, é que aqui ele está evitando a repetição da palavra, mas é outra relação. Então, quem tem o vício, o indesejado, tirou para fora. Tá ali, letra E, então passa a ser a nossa resposta. Na sequência, ideias de pensamento. Funções de pensamento. O que é isso? Antítese. Essa antítese, pessoal, vamos destacar a antítese, isso aí cai muito em prova também. A ideia da oposição, né? Ele diz assim, ó, consiste na aproximação de termos contrários de palavras que se opõem pelo sentido. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Tristes sombras morre a formosura, contínuas tristezas e alegrias. Tristezas, alegrias, dia, noite. Percebe? Sol, depois da luz, triste, sombra, luz, sombra. É essa a ideia. Nasce, morre, percebe? Então, uma frase do Renato Russo genial. Olha o que o cara diz. Já estou cheio de me sentir vazio. Teu corpo é quente, estou sentindo frio. Gênio! O cara aplica uma série de antíteses ali para a gente entender, fazer esse trocadilho, fazer essa sacada mais poética. E aí vem até um certo destaque tanto para a antítese quanto para essa próxima, que é a questão da ironia. A questão da ironia para a interpretação de texto é a grande pedida, porque ironia tu tem que dominar o texto e ainda tá ligado que existem outras possibilidades, outras intenções do meu falante ao ver uma relação dessa. Então o que é uma ironia? Ela apresenta um termo de sentido oposto ao usual, efeito crítico ou humorístico. A ironia, ela é o deboche. A ironia, eu quero dizer o contrário. Ela vai lá e cutuca o cara. Pode ser para ser engraçadinho, mas pode ser para uma crítica também. Então observa que quando a gente tem assim, ó,
A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. Aí você pensa, pô, que legal que ela é essa mulher, hein? Mas só um pouquinho. Ela ser mestre na arte de judiar uma pessoa, mestre pressupõe uma coisa tão legal, mas tão legal para algo tão ruim, que deboche, né? Isso é uma ironia. Essa é a ironia. Ele não está dizendo que ela é legal, ela não é mestre. Ela é desgraçada, ela judia das crianças. Então, a ideia é do deboche pelas palavras. Isso se chama ironia. Vamos de novo. Ó, a minha felicidade te incomoda? Engraçado, a tua nem me interessa. Essas coisinhas de Facebook, eu sei que algum dia tu já teve vontade de compartilhar, se é que não compartilhou isso. Tu teve uma vontade de dar uma cutucadinha. Ah, vou tocar lá naquela desgraçada. Tá achando que eu não vou passar no concurso? Ai, e já vai lá e dá uma cutucadinha nela. Percebe a ironia? Percebe que ele não está preocupado, na verdade, se a felicidade incomoda. Ele não está preocupado. Não está. Ele está querendo dizer, olha, eu não estou nem aí para ti. É pelo contrário, né? Ele te diz uma coisa, na verdade, a intenção é outra. Isso é a famosa ironia. Ironia é para poucos, né? E aí ele diz aqui, ó, no trecho, dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é chamada, pessoal, o mínimo para o máximo. Então a gente tem uma metáfora, né, que é fingir ser alguma coisa, uma hipérbole, um hipérbato, uma anáfora, uma antítese. A gente acabou de ver a relação de antítese aqui. Então, a ideia de oposição, né? Mínimo, máximo, antítese. É isso aí. Vamos ver o que é o tal do hipérbato, então. O hipérbato, pessoal, o nome dele já é horroroso. E a figura de linguagem é pior ainda. Porque o que é o hipérbato? É a inversão ou deslocamento de palavras ou orações dentro de um período. Essa inversão aqui, ó, é que algum dia, não sei se vocês tiveram o mesmo trauma que eu, que a professora manda a gente colocar na ordem direta o hino nacional. Professor, eu não sei nem cantar o hino, quer que eu ponha na ordem direta? É um inferno. Isso é um hipérbato, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas e um povo heróico, bravo, retumbante. Ó, quem é que ouviu do Ipiranga? As margens plácidas ouviram do Ipiranga o brado retumbante de um povo heróico. Ele inverteu tudo. Por isso que a gente canta e não faz sentido, né? Não faz sentido para algumas pessoas. As pessoas cantam, até cantam outras coisas, né? E aí qual é a lógica? É que tá tudo invertido. E esta inversão, essa bagunça da ordem sintática tem esse nome bagaceiro de hipérbato, tá? Hipérbato, é essa a lógica. E o que é anáfora? Vamos destacar a anáfora. Em nome de remédio, anáfora, né? É a repetição de uma ou mais palavras no início da frase ou dos versos. A anáfora, ela tem muito da construção poética, né? Observa que nessa construção do Vinícius de Moraes, tem de piedade, Senhor, de todas as mulheres, que ninguém mais merece tanto amor, que ninguém mais deseja tanta poesia, que ninguém mais precisa de tanta alegria. Quando ele repete que ninguém mais, que ninguém mais, que ninguém mais, anáfora. Ele vai jogando a repetição. Então vamos de novo. Hipérbato é a bagunça. É a bagunça na ordem da frase. A anáfora, repetição de palavras no início do período, tá? Repetiu, repetiu, repetiu. Isso é a tal da anáfora. E o eufemismo? Eufemismo é tão legal. Eufemismo a gente conhece. Eufemismo consiste em suavizar expressões grosseiras ou desagradáveis. O que significa isso? Quando a indesejada das gentes chegar, eu não quero falar morte, me dá um arrepio de falar morte, então eu digo a indesejada. Quando o cara diz assim, ó, o problema não é... Olha só que gênio, o cara que inventou isso para terminar o namoro. O cara que inventou isso para terminar o namoro é gênio. O problema não é você, sou eu. Pessoal, vamos combinar. Quem quer terminar o namoro, pessoal, não tá nem aí pro outro, azar é do outro. É essa a ideia. Mas aí tu não quer dizer, olha,
realmente tu é uma merda, entendeu? Não gosto mais de ti, tu não era nada do que eu estava imaginando, desaparece. Não vai fazer baixaria. Então tu vai suavizar esse momento trágico. Tu vai dizer o quê? O problema não é você, sou eu. Para quem tomou fora, agora vendo essa aula, você assim, mas já me falaram isso. Tradução. Tu não serve mais. É isso que ele quer dizer. Aí ele pega e diz, olha, o problema não é você, não sou eu, e aí suaviza. Até quando te falarem isso, olha, o problema não é você, sou eu, tu vai dizer, isso é um eufemismo, meu amigo. E aí você vai dizer o quê? O que é eufemismo? Olha, se tu não sabe, quem não quer agora sou eu. Sai por cima, sai por cima. Eufemismo, tá? Suavizar. Isso aqui na política é um fenômeno. Na política os caras dizem assim, ó, o fulano está faltando com a verdade. O que é faltar com a verdade? Mentir. O fulano apropriou-se indevidamente dos recursos públicos. Olha que lindo. Apropriar-se indevidamente dos recursos públicos. O que significa isso? Mentir. Então, essa figura de linguagem ela é muito legal porque a gente usa isso na vida. A gente está o tempo inteiro suavizando as relações. Né? Para quem gosta de ter um pouco mais de flexibilidade social, né? Não é muito faca na bota, a gente vai jogando com eufemismo, aí já larga uma ironia, né? Já dá uma debochada, porque é uma relação boa para a gente curtir a vida doidada. Aqui, ó, ele diz assim, ó, ei, Minhum, adivinhe, estou concorrendo à rainha da primavera na nossa escola. Que interessante, a Lucy já foi escolhida da nossa escola. A sua escola tem um padrão de exigência bem baixo, hein? Ela disse parabéns. Observa que quando essa daqui diz assim, olha, mas que chinelagem isso aí, hein? Que nível baixo. Ele não vai dizer, olha, ela falou que o nível da... Já que tu é a rainha, o nível é baixo mesmo. Porque tu não poderia ser a rainha. Suaviza essa relação, ele dá uma brincada, né? É uma certa ironia. Ele diz, ela mandou parabéns. Porque é um deboche, é uma ideia de suavizar. Isso aí, é a famosa relação. Pessoal, hipermercado, hipérbole, ou seja, vamos exagerar. Consiste em exagerar uma ideia com a finalidade enfática. Pela lente do amor, vejo tudo crescer, vejo a vida 1000 vezes melhor. Pessoal, pode estar até apaixonado, eu acredito que as pessoas possam se apaixonar, mas tu pode ver, depois de apaixonado, algo 1000 vezes melhor? Tem como ser 1000 vezes melhor? Não exagera, não tem como, né? Quantas vezes a gente já não viu, ô, fulaninho, já leu a matéria antes de fazer essa pergunta? E a gente dizia o que para prof? Bah, prof, já li 1000 vezes isso aí, não entendi nada. 1000 vezes, ninguém leu 1000 vezes. Se tivesse lido 1000 vezes, já tinha decorado. Então a relação é essa de exagero, né? Quando ele diz assim, ó, Rosiana Sarney aproveitou ontem o clima da campanha na posse do secretário para anunciar um mar de promessas. Olha só aqui a manchete do jornal. O cara, o autor dessa reportagem, já deu uma cutucadinha nela, né? Falou, olha, ela deu uma exagerada aí. Porque um mar de promessas, imagina o tamanho que não era esse mar. Então, essa é uma relação de exagero, tá? É mais ou menos quando tá apaixonado e alguém perguntar, mas tu gosta de mim? E tu amo, mas ama muito ou ama pouco? Aí tu diz, olha, eu amo demais, mas demais quanto? E aí o cara diz, olha, eu amo o tamanho da vida. Tá exagerando, né? Não pode ser o tamanho da vida, não pode ser o tamanho do planeta. É isso aí. Essa é a relação que a gente tem que cuidar. E aqui tem uma outra charte que diz assim, ó, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Olha só, quando o cara diz tô ficando atoladinha, que é uma música da MPB brasileiro, música muito legal. Tô ficando atoladinha, e aí ele debocha lá dizendo, olha, a Elis Regina está morrendo de inveja. Claro que tem ironia, porque é óbvio que a Elis Regina não estaria morrendo de inveja. Ela está morrendo de inveja, ela não pode morrer de inveja. Isso é exagero.
Então isso também é hipérbole. Ah, pode misturar as figuras de linguagem? Sim, não há problema algum. Podemos misturar essas figuras de linguagem, certo? Prosopopeia, a famosa personificação. Lembra de personagem? Personificação. Consiste em atribuir a seres inanimados qualidades ou características que são próprias de ser. Essa figura aqui, ó, já é uma prosopopeia, porque um peixe, e aí claro, estou falando com pessoas sóbrias, um peixe não poderia falar, pessoal. Então isso seria, a gente imaginasse ele falando, isso seria uma prosopopeia. Então, em um belo céu de anil, os urubus fazendo ronda discutem em mesa redonda os destinos do Brasil. Pessoal, urubu discutindo? Isso, prosopopeia, chamada de personificação. Um desenho animado, desenho lá quando eu vejo o Mickey conversando, quando eu vejo o Pateta, quando eu vejo o Pluto, esses caras, sei lá, qualquer desenho, o Pica-Pau, isso é uma personificação, porque são animais que não poderiam estar fazendo aquilo e a gente enxerga assim. Alice no País das Maravilhas, né? Que é coisa mais personificada que aquilo. Aqui, ó, destaca. Metáfora é a grande pedida da vida. Metáfora também, junto com hipérbole, com ironia, com pleonasmo, com eufemismo. Metáfora é clássica de prova. A metáfora é o quê? A metáfora implica, portanto, uma comparação em que não pode aparecer o como. Ela compara, mas não diz como. Se aparecer como é comparação. Se aparecer mais que é comparação, menos que é comparação. Mas se não aparecer, é metáfora. Não entendi nada, Zambelli. Olha aqui. Teatro mágico, ó. Meninas são bruxas e fadas, palhaço é um homem todo pintado de piadas. Céu azul é o telhado do mundo inteiro. Sonha uma coisa que fica dentro do meu travesseiro. Cara, o cara é gênio. Olha que legal a música do cara. Tapado de metáforas. Porque quando ele pega aqui, ó, meninas são bruxas e fadas. Mas as meninas são só meninas, velho. Não, mas é que ele faz como se fossem bruxas e fadas. Palhaço é um homem todo pintado de piadas. Mas ele não pode ser pintado de... É como se fosse pintado de piadas. O céu azul é o telhado do mundo inteiro, mas ele não é telhado. É como se fosse. Isso são relações de metáfora. A metáfora é a comparação sem a palavra como, sem a palavra mais que, sem a palavra menos que. Isso é a famosa metáfora. Que legal, marca, destaca, porque essa vale a pena. A metáfora sempre é uma boa pedida. Olha só, isso aqui também os caras inventam, né? Catacrese. O que é uma catacrese? Catacrese ela é horrível porque ela é exatamente a falta de um termo específico. Eu não tenho uma palavra-chave para aquilo ali. Então nós criamos a famosa catacrese. Catacrese é o seguinte, ó. O pé da mesa. Uma mesa não pode ter pé, mas é como se fosse. Dente de alho, parece dente de alho, né? Olha, essa daqui é a mais estranha, né? A gente embarca, que é de barco, mas a gente embarca no avião. Catacrese. Não existe uma palavra específica para isso, né? A cabeça do prego, olha só, cabeça do prego. Prego não pode ter cabeça, mas é uma catacrese, né? É essa ideia de que falta uma palavra. A gramática não é perfeita. E aí nessas falhas a gente vai tapando os buracos do jeito. Quem lê pé da mesa já identifica do que eu tô falando, né? Que não é o tampão, tá falando lá daquela... Porque é como se fosse. Isso é a famosa catacrese. E era isso. Essas figuras de linguagem, elas são para a construção do texto, né? Para a construção da maleabilidade textual que a gente pode ter. Pode aparecer em muitas provas questões específicas de identificação da figura de linguagem, de interpretar a figura de linguagem, mas são bem mais raras. É legal da gente cuidar isso na construção textual. E polissemia, aí sim, é a grande pedida da interpretação de texto. Porque é o jogo e o sentido. E como é que a gente define? Pelo contexto. O contexto sempre é fundamental para que a gente possa identificar as relações reais, as verdadeiras acepções que essas palavras podem ter. Certo?
Conta comigo e até a próxima videoaula. Tamo junto!